Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula de praxe, eu vou compartilhar com vocês, né, as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá bom? Depois das diretrizes, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, para compartilhar a tela com vocês. Então, pessoal, a gente chegou, né, enfim, aí na última aula aqui da UC 13 de instalações do CEP. Lembrando que essa aula, ela está sendo simultânea para duas turmas, tá? A turma de Niquelândia, tá? 92, 6080 de Eletrotécnica, e a turma do Senai Ítalo Bolonha aqui de Goiânia, tá? A 927982, tá? Então, elas estão simultaneamente. Os dias aqui de momento presencial são diferentes, né, de uma para outra, mas não se preocupe, eu estou postando a FO, tanto a FO que já foi, né, já foi postada aqui, dos instalação do CEP e do IB, e as três FOs aqui, né, do professor e do professor Diego aqui do Senai aqui de Niquelândia, tá, pessoal? Então a gente chegou na última aula, só para relembrar aqui, a gente fez análise na última aula foi o último exercício, a atividade 2 SAP 2, porque tem a 1 SAP 2, né? A 1 SAP 1, que a gente já analisou, e os dois fóruns de discussão, tá? Então, já está disponível, tá? Desde semana passada, essa análise, a aula aqui, né? Com material extra aqui, tá? Principalmente essas UCs que elas dependem de um conhecimento aí maior aí, ou seja, para você fazer essa atividade aqui, essa aula mais tranquila, você já tinha que trabalhar pelo menos como eletricista de rede, tá? Aí foi pensando nisso, é que eu peço aqui para os, né, pros monitores colocar o material didático aqui extra para ajudar vocês na execução das atividades, tá? Então hoje vai ser aula de fechamento. Como a gente já terminou a análise, né? A gente terminou a análise aí das 5 atividades aí dos dois fóruns, atividade um da SAP 1, a 1 da SAP 2 e a 2 da SAP 2, tá? Hoje eu vou fazer esse fechamento focando, a gente falou de geração, né? Na parte aí de geração de energia, principalmente aí nos fóruns um, né? Fórum um e no 2 também, tá? A gente falou de rede de distribuição nas atividades, tá? Vocês sentiram falta de uma fase do CEP, né?
Lembra lá na NR10, né, no início lá, esta norma, né, de segurança em instalações elétricas, ela serve para as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, né? O consumo lembra que são os clientes, né? Industrial, comercial e residencial, tá? Então, gente, desde o início do curso, na verdade, a gente já vem falando bastante do consumo, né? Ou seja, do consumidor, né? Que é o cliente em potencial, né? De vocês aí, na qualidade de futuros eletrotécnicos, né? De todos os profissionais aí, né? Da área, dessa área. A gente falou da geração, né? Falou da distribuição, mas a gente falou pouco da linha de transmissão. Então, eu montei aqui para essa aula final um compilado aqui do que é considerado no projeto, né, no tocante à linha de transmissão, tá? Então, o pessoal eles consideram essa norma aqui. Vocês vão perceber que ela é bem antiga, tá? Ela é, ó, deixa eu pegar lá na página inicial dela, ó. Ela é de março de 85, né? De 1985, tá? Atualmente, pelo que eu me lembro, a última vez que eu olhei para ver se não tinha alguma atualização, ela ainda não foi atualizada, tá? Então, essa norma aqui, ó, você vê a tipografia dela aqui, ó, literalmente, ela foi batida à máquina de escrever, tá? Os desenhos aqui foi todos serigrafados aqui, então ela é bem uma versão antiga. E linha de transmissão, ele tem uns critérios, né? Os critérios aqui. Eu vou passar por cada um deles aqui, né? De forma rápida aqui. Eu já montei até o slide para ficar mais dinâmico aqui, ó. Tem esses anexos aqui. Aqui é o caso em que as linhas de transmissões elas aparecem, né? Seja aí na zona rural, seja na zona urbana, né? Ou seja, a linha de transmissão, ela vai lá da geração, passa aí, né? É, na zona rural e chega até a subestação, né? Igual essa subestação que vocês estão vendo atrás aqui de mim aqui, né? Para um transformador de potência, tá? E esse transformador de potência é que vai liberar para a rede de distribuição, né? Pega de 230, converte para 13,8 ou 34,5 kV e vai distribuir para sua residência. Então, essas figuras aqui, se eu não me engano, são 11 critérios que os projetistas aí de linha de transmissão consideram, tá? Então, vamos lá. São duas apresentações bem rápidas. A última, né, para a gente fechar aqui a disciplina, eu vou mostrar um exemplo de um exercício em que um projetista, né, de linha de transmissão aplica no dia a dia dele, né, trabalhando para a EP, né, para a empresa de pesquisa energética, ou até mesmo para o operador nacional do sistema, tá? Então, deixa eu pegar aqui a que eu vou mostrar primeiro para vocês. Os critérios de projeto, primeiro, tá? Ó, vocês já devem estar vendo aí na tela. Então, pessoal, não, eu abri primeiro foi o do exercício. Eu vou fechar essa daqui. Eu abri a errada, tá, pessoal? São os critérios. Primeiro eu vou falar dos critérios de projeto, tá? Depois a gente vai para, né, os exercícios, né? O exercício que demonstra a aplicação prática do projeto de linha de transmissão. É porque eu estou com os dois abertos aqui, eu abri o que era sem querer o outro aqui. Ah, agora sim.
Então, pessoal, esses tópicos aqui sobre linha de transmissão que eu compilei dessa norma que eu acabei de mostrar para vocês, a 5422, tá? Ela fala sobre projetos de linhas, né, de transmissão, né, de energia aí. Então, eu vou fazer um resumo aqui bem rápido aqui para vocês. Deixa eu ir passando aqui. Então, essa é a norma que eu mostrei agora há pouco aqui para vocês, né? A capa inicial dela, né? De projeto de linhas aqui. Então, geralmente, o que que a gente considera? As distâncias, né? As distâncias de segurança. Você sabe que uma linha de transmissão, ela tem, né? Ela tem um potencial elétrico. Quando um cliente usa aquele potencial elétrico para energizar os seus equipamentos, vai haver um fluxo de potência. Quando eu falo fluxo de potência, você tem diferença de potencial e você tem também corrente elétrica fluindo pela linha de transmissão, tá? Então vamos focar basicamente no item 11. Eu dei um zoom aqui para melhorar aqui a nossa visualização, né? Vamos focar basicamente no item 11, que fala sobre as travessias, né? De um vão a outro aqui, ó. Então, né, por isso que eu deixei aqui, ó, até no aparecendo quadrinho aqui, né? Reflexões do porquê existem essas regras e qual o sentido desse tópico aqui em pauta, né? O tópico 11, e é o principal tópico que o projetista de linhas de transmissão utiliza para, né, parametrizar, né, para dimensionar esse tipo de circuito, tá? O projeto, ele é até bem simples, tá, pessoal? O problema é a quantidade de carga, uma quantidade massiva de carga. Então, as estruturas, os cabeamentos, né, os sistemas, por exemplo, os transformadores de potência, né, que é isso que é isso que eu tenho aqui atrás aqui de mim aqui. Transformador de potência, os reatores, os filtros lá para absorver é, por exemplo, os harmônicos, né? O filtro, basicamente eles utilizam filtros passivos, né? Capacitor e também o reator, né? No caso do sistema, ele apresentar características capacitivas, né? Ah, professor, mas basicamente é fio, né? É fio e comprimento, né? Quanto maior o comprimento aí, segundo o senhor falou aí da segunda lei de Ohm, né? Você aumenta o valor da resistência aí, né? Então, é, ele vai aumentando aí né, a indutância e aí ele tem esse efeito indutivo na linha, sim, mas ele também tem um efeito capacitivo, tá? Quanto maior a distância de uma subestação igual a essa aqui, né, para outra, você vai aumentando esse efeito capacitivo que ele acontece do cabo até o solo aqui, tá? E as distâncias de segurança. A distância de segurança, basicamente, são as distâncias que você considera. Lembra lá, não tem aquela tabela da NBR 54, NBR não, desculpa, da NR10, que fala das distâncias de raio de risco e raio controlado, né? O raio de risco basicamente é a abrangência do campo eletromagnético. E né, desde o início do curso, né, eu já fui comentando para vocês, né, principalmente lá em eletricidade, que o campo eletromagnético ele induz tensão, e se induz tensão né, e não está aterrado, ele também vai induzir corrente elétrica, e, né, podendo provocar acidentes aí e energizar estruturas indiretamente, ou seja, pelo ar, tá? Então aqui eu peguei o exemplo aqui num recorte de uma linha de transmissão aqui, ó, eu peguei uma foto aqui, aqui na rodovia, ó. Você está vendo? Tem esse tipo de estrutura aqui. Se eu não me engano, elas são chamadas de T aqui. Essa estrutura é um circuito único, tá? É uma disposição horizontal, tá? Existem estruturas
que elas têm a disposição vertical, ou seja, o circuito ele tá, as fases estão uma em cima da outra, que elas não estão lado a lado, igual essa daqui, tá? Então, eu peguei esse recorte aqui para nós fazermos algumas ponderações relacionadas às distâncias de segurança, tá? Então, lembra que lá na tabela lá da NBR 50, NR10, desculpa, mostra os raios, né? Quanto maior o nível de tensão da linha, maior vai ser o raio de risco. Se não me falha a memória, se eu não me engano, para de 500 kV lá, dá aproximadamente 5 metros de raio de risco. Eu não estou falando raio da zona controlada. Então, dá aproximadamente uns 5 metros, ou seja, se o projeto ele foi bem feito, bem dimensionado, o que que é ele ser bem dimensionado? Essas distâncias de segurança, por exemplo, entre o cabo, vamos supor que essa aqui é a fase A, fase B, fase C, até aqui na foto que eu tirei, eu evidenciei, porque é difícil, gente, a distância enxergar os cabos aqui. Professor, parece que eu estou vendo um cabo aqui entre a fase A, e esse aqui eu entendi, eu estou acompanhando aqui a fase A, essa daqui é a fase B e essa é a fase C. Mas esses cabos entre aqui é o famoso cabo guarda, né? Ou o cabo de aterramento. Lembra que eu falei da arquitetura OPGW aí lá no fórum, quando a gente estava falando de Smart Grid, né? Então, esse aqui é o cabo de aterramento, tá? E aí ele fica mais alto aqui na torre, aqui, ó, tá? Ele, inclusive, ele está interligado diretamente com a estrutura metálica da linha de transmissão, que por sua vez ela está interligada nesse pilar aqui, ó, no pilar né? Essa aqui tem 4 pilares aqui de sustentação, né? E essa estaca aqui geralmente é uma estaca chamada tipo Frank, né? A estaca Frank, o pessoal aí da engenharia civil, a parte de baixo dela, ela vai ter uma armadura metálica e essa armadura metálica, por exemplo, se o pilar ele tem, tô chutando aqui, se ele tem, sei lá, vamos supor que esse pilar ele tem 10 metros de comprimento aqui, ó. Aí a estaca Frank, né, por exemplo, aqui na base vem a entrada aqui, ó, da linha de transmissão, né? Então o cabo guarda ele está aterrado aqui, né? Ou seja, vai utilizar como descida natural e a estaca Frank aqui, ó, no final do pilar aqui, ó, da caixa da forma que foi utilizado para fazer a concretagem, né? Você tem a ferragem, né? Lembra que a ferragem é para dar flexibilidade à estrutura, né? E essa ferragem aqui, ó, ela vai ser exposta no final aqui da estrutura, né? Extravasando o limite da caixa que, que, que contém ali, né, o concreto antes, né, dela fazer a concretagem, porque quando você faz a concretagem, você derrama o concreto aqui nessa caixa, né, na forma aqui, no pré-moldado aqui, geralmente é de madeira, e daí essa ferragem ela vai extrapolar essa caixa, porque nessa ferragem aqui você vai ter uma barra a mais, é a chamada rebar, a rebar aqui, ela vai estar junto com a ferragem interligada, né, com o metal aqui da estrutura, para ele o quê? Liberar a descarga atmosférica ou o surto para o pilar aqui, e aí ele vai ser dissipado, se ela tem 10 metros, né, vai ser dissipado 10 metros abaixo do solo, livrando a superfície aqui, né? Está vendo aqui que é basicamente barro aqui, né? É argila, né? Livrando a superfície da formação de superfícies equipotenciais, o que poderia eletrocutar, né? Uma pessoa aí ou um animal que tivesse próximo dessa linha de transmissão, tá? E daí essa torre, ela tem uma altura aqui considerável, tipo 40 metros mais ou menos,
que faz composição com a chamada distância de segurança, tá? E a distância de segurança é basicamente você, né, o raio aqui de risco aqui, ele não extrapolar, né, a, a abrangência do campo eletromagnético, que é esse vermelho aqui, né? Ele não extrapolar a ferragem, porque se eu tiver um raio de risco que ele abrace essa estrutura aqui, o que que vai acontecer? Ele vai induzir tensão na ferragem e ela vai ficar energizada, tá? Então, isso seria uma prática, né, uma péssima prática de projeto. Uma boa prática de projeto é você considerar as distâncias de segurança, se é uma linha de 500 kV, por exemplo, então o raio de risco ele tem que ter 5 metros, porque o campo eletromagnético ele vai abranger os 5 metros. Do mesmo jeito aqui, os isoladores aqui, né, os isoladores eles têm que ter uma quantidade, sei lá, 22 isoladores ali em série, né? Isolador de disco ou de suspensão, justamente para fazer essa metragem aqui de 5 metros, tá? E aqui seria o caso, eu até deixei já tudo desenhado, né, para a gente não demorar aqui com a análise, né? Seria o caso em que o projeto não foi cumprido, ou às vezes aconteceu um acidente, né? E esses raios de risco, eles extrapolaram aqui, ó. Tá vendo que eu desenhei aqui? O que que aconteceu? Arco, né, o que que vai acontecer, né, nessa situação? Vai acontecer indução eletromagnética, consequentemente, vai acontecer arco elétrico entre a fase, né, e a estrutura metálica, e inclusive pode acontecer até entre as fases aqui, né, o famoso curto-circuito fase-fase, mas primariamente já acontece o circuito fase terra, né? O curto-circuito fase terra, né? Então ela vai, essa descarga vai descer, né? Vai ser liberada na estrutura. Aí eu desenhei aqui vários pilares aqui. Desculpa, eu não sou muito bom de desenho, para vocês verem como que fica, né? É, a descarga aqui, ó, ela vai ficar nesses 10 metros aí, que eu chutei um valor, né? 10 metros abaixo do solo, evitando das superfícies equipotenciais ficar na superfície do solo, né? E, e poder, né, eletrocutar alguém aí, poder causar um acidente, tá? Então, basicamente, as distâncias de segurança, né? Eu até destaquei ali o cabo terra, né? O OPGW aí, né? É, você tem que obedecer às distâncias padrão de segurança entre as fases, né? E a fase e a estrutura, igual na figura anterior aqui, né? Entre as fases e a fase e a estrutura, para não pegar, tá vendo aqui, ó, eu vou ter uma quantidade aqui de isoladores que vão ser maior, né? O raio vai dar maior que o raio de risco para esse nível de tensão, né? Ou 500 kV, ou 230 e por aí vai, né? Dependendo aí do projeto. Esse aqui é um circuito único, tem um circuito duplo também, né? Eu peguei só esse exemplo aqui para vocês verem. Então, aqui eu estou mostrando uns exemplos de travessia, ó, tem essa, eu não me lembro da onde que eu peguei aqui no Google Maps. Eu sei que foi um rio aqui, ó, Rio Trombetas, cidade de Orixim. Paz, eu acho que isso aqui é lá no Amazonas. Deixa eu dar um zoom aqui. Lago, ó, subestação de Oriximiná, cidade de Oriximiná. Eu não me lembro de onde que é essa cidade aqui, não. Está vendo? Ó, aí tem os critérios de distância de segurança, né? Entre as fases, entre a fase e a estrutura, e também tem as distâncias entre a fase e o solo, as distâncias de segurança, né? Para você fazer uma travessia aqui, ó, tá vendo? O rio Trombetas aqui, ó, ele tem esses dois deságues aqui, ó, em paralelo aqui, ó. A linha de transmissão
ela atravessa o rio aqui, ó. Eu peguei aqui se eu não me engano, é lá no Pará mesmo. Eu aproveitei essa foto aqui, eu aproveitei de uma perícia, né, que o meu chefe na época participou, e daí eles tiraram fotos aí, levaram drones, né? E daí eu tô aproveitando aqui para mostrar para vocês, ó. Uma estrutura, essa estrutura aqui, ela tá num alagado, tá? Num local que é pantanoso, alagadiço, tá? Já essa outra estrutura aqui, ó, ela tá em uma, né, uma cidade aqui, ó, tá vendo? Gigantesca essa linha de transmissão. Quanto maior o nível de tensão, maior vai ser, né, o mais alta ela vai ser aqui, ó, ó o tamanho dessa estrutura aqui que está atravessando esse rio, ó. Tem até essa daqui, ó, sobre uma balsa flutuante, tá? Então, basicamente, as distâncias, né? Aí lembra que eu falei, tem a distância entre as fases, né? A distância de segurança entre as fases, entre a fase e a própria estrutura metálica, e tem a distância de segurança. Vamos começar pela primeira figura aqui, ó, a distância de segurança entre o cabo e o solo, tá? Então, aí você tem ó, uma, né, uma diferenciação aí, né? Se é uma linha longa, se é uma linha curta, né? Ou uma linha de tamanho pequeno. Daqui a pouco eu falo aqui, eu não lembro de cabeça. E até mesmo porque tem algumas bibliografias mais antigas que elas consideram um número diferente da bibliografia mais atual. Eu peguei aqui de um professor aqui, obrigado, professor Milton Pinto aí. Ele é especialista em sistemas elétricos de potência. E quando eu estava lá na faculdade, eu fiquei sabendo desse livro dele. Fez até uma palestra lá na Universidade Católica. E daí eu adquiri o livro dele, tá? Na época aí, porque eu fiquei muito interessado. E ele fala dessas distâncias aí de segurança, tá? Então, que basicamente, esse aqui, ó, se a rede tem por fase 87 kV, ó, se ela é maior que 87, eu vou considerar esses critérios aqui, tá? Esse aqui da esquerda, tá? Agora, se ela é maior que 87 kilovolts, tá? Se ela for menor, aí simplesmente a distância de segurança aqui, ó, ela vai ser, né, o que está lá na tabela, lá a distância D. Tem uma tabela lá na 5422, tá? Então, ó, esse A aqui, ou esse Dzão aqui, ó, distância básica, o D maiúsculo aqui, ó, vamos pegar esse primeiro aqui, ó, locais acessíveis apenas a pedestres. Então, você vai colocar nessa fórmula aqui, ó, essa distância básica que é de 6 metros, ou seja, de 6 metros do cabo mais baixo da linha de transmissão até o solo. É relativamente pequeno. Muitas estruturas, tá? Tem muito mais que 6 metros, tá, pessoal? Mas basicamente é isso, né? Locais acessíveis a pedestres, por exemplo, aqui em Goiânia, né, e provavelmente aí em Niquelândia, aí na cidade aí de vocês, né, tem linhas de transmissão, né, vindo da zona rural, entrando na cidade para alimentar as subestações, né, de potência que vão alimentar a malha de distribuição urbana aí da cidade, né, da nossa cidade. Então, essa distância de segurança é basicamente do mais, né, do cabo mais baixo até o chão ali, né? Pode ser uma calçada, né? Nesse caso aqui é calçada, tá? Locais, ó, locais acessíveis apenas a pedestres, então mais conhecido como calçada. Então tem que ter pelo menos 6 metros, né? Mas tem muito mais, viu? Dá muito mais que 6 metros, mas a distância, assim, a básica é lógico que quando você for fazer aqui o cálculo, essa distância vai sair maior aqui, porque depende, né? Lembra aqui, ó, do lado esquerdo,
se a tensão for maior, tá? Maior que 87 kV a linha, né? A tensão de linha que chama. E se a tensão de linha for menor que 87, aí você vai utilizar a distância básica aqui, que é a de 6. Mas até essas aqui, ó, as linhas de transmissão mais baixas que eu conheço aqui, fica até perto de uma unidade tem um clube aqui um dos clubes aqui do Senai, né, o Ferreira Pacheco, tem umas linhas de transmissão mais baixa que tem, eu sei que dá mais, eu acredito que dê mais que 6 metros, tá? Então aqui, ó, eu coloquei esses gráficos aqui para você entender aqui, ó, que essa distância básica aqui, ó, ela está relacionada a essas fórmulas aqui, tá? Eu vou passar para o próximo critério, que é o critério da linha de transmissão aqui, né? Quando numa travessia de rodovia, tá? Então, basicamente, aí tem o de travessia de rodovia, tem o outro critério aqui, ó. Isso eu peguei tudo do anexo lá da 5422, tá? Olha aí, ferrovias não eletrificadas, né? O trem a diesel, por exemplo, né? Lá em Pernambuco tem a ferrovia de trilhos não eletrificados, que é o trem lá, ele é a diesel, tá? É como se fosse um caminhão, né? Só que ele está no trilho. E tem a eletrificada também. Então, esse é o critério para a eletrificada. Tá vendo que a distância de segurança para não eletrificada, desculpa, ela é em relação ao trilho, tá? Não é em relação ao vagão aqui, não. Vamos para o próximo aqui. 10 minutinhos a gente faz o exercício aqui. Ó, tem também esse critério aqui, ó, águas navegáveis, tá? Aí tem esse critério Hzão aqui, ó, que é do nível da água, né? Do nível da água até, eu esqueci o nome, é o bombordo aí que tem do barco aqui, né? E esse Dzão é da linha de transmissão até o nível da água. Vamos ver o próximo critério aqui, ó. O próximo é de águas navegáveis, tá? Não navegáveis, né? Tem esse critério aqui, ó, para a linha isso aqui é de telecomunicação, só que é em zona urbana, tá? Lembra que eu falei que a telecomunicação, é, ela compartilha o espaço, né? Já tem um espaço específico com a rede elétrica, tanto a de distribuição quanto a de linha de transmissão, tá? Deixa eu ir para o próximo aqui, ó. Tem o de energia elétrica e tem o de telecom. Tem também, né? Isso daqui, a primeira vez que eu vi, eu falei, não, é mentira isso aqui, gente. E realmente tem a distância de segurança, tá vendo o Dzão aqui, relacionado a uma unidade consumidora, pode ser uma loja, pode ser uma casa aqui. Então, ai, professor, eu achava que era proibido construir casa debaixo de linha de transmissão. Acredite, até próximo eu a me formar em engenharia elétrica, eu também achava que era proibido, tá? Então, a 54, obrigado aí ao professor João de Oliveira, tá? Que deu esse toque aí para gente relacionado. Existe sim esse critério, tá? Tem essa distância de segurança. Não é o ideal, tá? Mas tem como a linha de transmissão passar por cima da residência aqui. Vamos para o próximo. Paredes, né? Isso aqui no caso é prédio, tá? Tem instalações também transportadoras aqui, teleférico, né? Aqui acho que só no Rio de Janeiro, pelo menos que eu estou me lembrando de cabeça, tem.
Deixa eu ver o que mais. Veículos em rodovias, né, e ferroviários aí, tá? Então, ó, na margem da rodovia, ó, existe esse critério aqui, ó, tá vendo? Então, é, já que a linha de transmissão ela praticamente atravessa o país aí, né? Então você tem esses critérios aqui para você fazer esse cálculo, tá? Então, basicamente são distâncias, né, em que a abrangência do campo eletromagnético não alcance a estrutura, né, a estrutura vizinha, beleza? Agora, pessoal, eu vou passar o exercício, tá? Esse exercício é extra, tá? Para a gente finalizar aqui a disciplina. Relembrando, pessoal, e ó, relembrando aqui que o sistema elétrico de potência como um todo, né, tem a geração. Eu lembrei lá do NR10, né, geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Então, a gente tem aqui a geração, uma representação de hidrelétrica, da linha de transmissão, aqui, né, chega em um centro urbano, geralmente, você tem uma subestação dessa. Não quer dizer que aqui na zona rural, ó, inclusive tem aqui mostrando uma subestação, né, um transformador de potência, e aqui já seria dentro da zona urbana, que é a rede de distribuição para chegar até o consumo, ou seja, até a residência, até a indústria e até, né, o comércio, tá? Então, basicamente, você tem esses níveis de tensão aqui, ó, desde a geração, ó, nível de tensão de transmissão, 750, 500, 230 kV, né, 138, 69, tá? E os níveis, eu elenquei aqui os níveis de fase, né, e as tensões de linha aqui para a rede de baixa tensão, tá? Então, basicamente, ela vem, por exemplo, lá em Itaipu, ó, sei lá, ó, aqui, ó, 14 gigawatts, né? 20 geradores, né, de 700 megawatts cada um. Então, lá de Itaipu sai 14 gigawatts. Agradecer mais uma vez ao professor Milton Pinto, né, que cedeu aqui né, o livro. Inclusive, agradecer, ele autografou o livro quando ele fez a palestra lá na Católica, tá? E essas informações eu peguei atualizada da quarta versão. Foi a versão que eu comprei e ele autografou aí, né? Então, 14 gigawatts, né? 20 geradores de 700 megawatts. Depois, ele diminui a tensão, ó, passa por uma subestação de potência, tá? Diminuindo a tensão de 700 megawatts de um gerador, por exemplo, né? Para 750 quilowatts, tá? Ou seja, o mega é vezes 10 a sexta, né? 700 milhões. E aqui, 750 quilos, né? É 1.000, né? Ou seja, ele diminui de 700 milhões de watts, né? Do gerador para o transformador lá, que fica próximo à unidade geradora, para 750 mil volts, né? De tensão aí, né? Então, ele vai até o transformador abaixador, que fica, esse sim, ele fica em uma cidade aqui, né, um centro urbano, vai distribuir para os consumidores, né, o consumo, né, que é basicamente o residencial, industrial e comercial, tá? Você tem os níveis aqui, eu elenquei eles aqui, ó, tirei lá do livro lá, ó, a níveis de transmissão, ó, 700, 500, tem até 800, viu, atualmente. 230, 138, 69, subtransmissão 138, 69 e 34,5 kV. Aí já abaixo disso,
até o 34, a gente já considera até rede de distribuição, né? Que é o 13.8, que é o que a gente mais utiliza, e o 34,5 kV, que é menos utilizado, mas, né, no final das contas ele é utilizado. E os grupos, né, que a gente falou lá em eficiência energética, os grupos A, né, que basicamente é alta tensão, os grupos B, né, que é baixa tensão, tá? E aqui, ó, são os critérios, ó, as alíneas A, B e C aqui, ó, os critérios de linha longa, ó, linha maior que 249 quilômetros, tá? Já é considerada uma linha longa. Uma linha média, né, ela está entre 80 quilômetros de distância, né? Aí quando eu falo de distância, é a distância o quê? De uma subestação, né? Aí sai da linha de transmissão e aí chega, né, novamente uma outra subestação, que é essa daqui. Então seria essa distância desse transformador elevador até chegar nesse transformador que fica em uma cidade, né? Então, a longa seria essa distância aqui, maior que 249 quilômetros, né? Já a média é entre 80 e menor que 249 quilômetros. E linhas curtas são linhas menores que 80 quilômetros aí, tá? Esse aqui eu vou passar bem rápido, são os critérios, né? Tem um critério aqui de. Eu até esqueci o nome do cidadão, acho que é Stiffer. Tem um critério dele sobre, né, dimensionamento de linha que é aplicado no projeto. E tem esse critério aqui que a gente já conhece, tá? Aqui é porque ele mudou a equação, tá? Esse raiz quadrada aqui, o Z, lembra que o Z é impedância, tá? Então, aqui são os modelos, né? De uma linha curta, você vai considerar a resistência, né, do condutor, a indutância e a carga. Já numa linha média aqui, você vai considerar essa linha que é chamada de linha formato em pi, que aí você considera, sabe esse Y aí, ele é chamado de admitância da rede, né? Lembra que eu falei que para uma linha curta, você considera só o efeito indutivo. Já uma linha média ou uma linha longa, além do efeito indutivo da linha, né, tem o efeito resistivo, o efeito indutivo, há também o efeito capacitivo ao longo da linha. Existem várias estratégias para diminuir esse erro, né, essa limitação aí, tá? Mas eu vou fazer um cálculo aqui bem simplesão, tá, para vocês. Eu vou considerar uma linha média aqui, ó, uma linha de aproximadamente aqui, ó, é, é entre 80 e 249 quilômetros. Esses dados aqui eu peguei lá do canal do professor, né, o que eu estou inclusive tentando, né, entrar em contato com ele para ele vir participar aqui do workshop, tá? Obrigado, ele trabalha no Operador Nacional do Sistema, tá? Ele tem vários cursos também aí, ele ministra aula para cursos e cursinhos também de para você concorrer à vaga aí na empresa de pesquisa energética, né? Também é concorrer a vagas na Agência Nacional de Energia Elétrica. Então eu peguei esses dados, né, de aulas dele aqui, tá? Então, uma linha de 230 kV, ou seja, essa aqui é a tensão dela, ela tem 200 quilômetros, ou seja, ela está elencada na configuração Pi, né? A configuração Pi, ela é uma configuração, tá? Em que você vai considerar a capacitância da linha. Por isso que eu desenhei esse capacitor aqui, ó. Tá? E aí, o comprimento, a indutância da linha, ela é 0,8 milihenry, né, vezes 10 a menos 3, por quilômetro, tá? A capacitância dessa linha aqui, né, de 200 quilômetros aqui, é da casa de 20 nanofarad, né, por quilômetro, e a resistência é 0,5 ohms a cada quilômetro, tá? Então, para a gente pegar a resistência
a resistência total dessa linha aqui, ó, a gente pega a resistência por quilômetro e multiplica pela, né, pela metragem da linha, ou seja, em toda a linha ela vai ter uma resistência de 10 ohms, que é bastante baixo aí. Agora opa, passei aqui. Vamos calcular a reatância indutiva. A rede, ela é de 60 Hz, né? Lá do brasileiro. É, a indutância, ó, é 0,8 vezes 10 a menos 3, tá? É, em milihenry, lembra que é por quilômetro. Se é por quilômetro, então a gente tem que pegar e multiplicar pela distância da linha, né? É assim que o operador do sistema faz, né? Para fazer esse cálculo aqui. Obviamente, o algoritmo vai fazer isso automaticamente. Então, a reatância indutiva apresentada na linha é de cerca de 60 ohms, ou seja, 60,3 ohms. Ou seja, é bem ela é superior, né? Ela é 6 vezes mais a resistência elétrica nesses 200 quilômetros que apresenta a linha, né? Porque ela apresenta uma resistência bem baixa, né? E tem que ser assim, né? A favor aí da eficiência, né? 0,5 ohms por quilômetro, né? Então deu 10 ohms. Então, a impedância, né, vai ser o valor da resistência da linha, né, mais, né, o número complexo aqui, né, a reatância indutiva dela, né, a reatância indutiva dessa linha que a gente já calculou que foi de 60,3. A gente fazendo a conversão da coordenada retangular para a coordenada polar, né, ela deu uma impedância de 61 ohms, né, com um ângulo, né, um ângulo aí de avanço aí de 80 graus aí, tá? Aí a admitância, lembra que eu falei, já que ela é uma linha média, né, uma linha média, uma linha longa, nós temos essa outra variável aqui que é chamada de admitância, né? A admitância é esse y aqui. Então a admitância, né, a fórmula, né, é 2 vezes π vezes a frequência vezes a capacitância, né? Vezes a distância da linha aqui, né? Então, a frequência 60 Hz, a capacitância 20 nanofarad por quilômetro, né? Por isso que a gente tem que calcular vezes a distância, tá? E ela, inclusive, o efeito capacitivo dessa admitância aqui, né? Então, a admitância, novamente, é um valor de resistência elétrica influenciado pela configuração π, né? Configuração π do modelo matemático da linha de transmissão. Então, deu uma admitância aí, né? Dividida aqui por 2, né? De 0,00075, né? Então, eu poderia dizer que ó, aumenta o número, diminui o expoente. Ó, menos um, menos 2, menos 3, menos 4. Daria 7,5 vezes 10 a menos 4, né? Ou 0,75 vezes 10 a menos 3, né? A admitância, né? Com um ângulo de 90 graus, tá? Então é isso, pessoal. Esqueci de mencionar aqui. Nós temos também, né, o efeito aí, né, da a faixa de servidão, né, que é esse retângulo imaginário que a gente tem, né, é, formado aí logo abaixo da linha. Pessoal, rapidão aqui, antes que eu esqueça, só um minuto aqui, tá? Já que a gente finaliza e arremata essa aula aqui. Então, a faixa de servidão, né? Essa faixa aqui, logo abaixo. Opa, pera aí, rapidão, galera. Só um minutinho, galera. Rapidão aqui. Vocês aguentem só um pouco, pessoal, que não
Não registrou aqui. Eu vou sair e registrar novamente aqui. Agora foi. Agora foi, porque tem hora que ele dá uma falhada aqui. Ah, agora sim. Agora registrou. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Então tem a faixa de servidão, igual eu estava falando aqui, né? Obrigado por esperar aí, pessoal. Essa faixa de servidão vai ser esse retângulo aqui, né? Quando eu falo imaginário, né? Esse retângulo em que eu tenho que fazer a limpeza, né? O acero de qualquer vegetação, inclusive do caminho lá, lá do transformador elevador até chegar no transformador dentro de um centro urbano, essa distância entre a fase, desculpa, gente, entre a fase e o nível zero do solo, ela deve ser mantida constante, né? Pessoal, você não disse que tem um efeito capacitivo, por exemplo, uma das medidas práticas para evitar esse efeito capacitivo é você trocar, por exemplo, vamos supor que essa daqui é a fase A. Na fase A, aí passa, sei lá, 10 quilômetros, você troca a fase A, desce ponta. Isso aqui é um circuito duplo, tá? Então a gente tem fase A, B e C do lado esquerdo, A, B e C do lado direito aqui. Então a gente troca a fase A dessa fase aqui com a fase B, por exemplo, né? Isso desse circuito, tá? A gente troca a posição. É literalmente você coloca linhas de transmissão intermediárias entre elas, entre essa troca, tá? Que aí essa linha de transmissão ela tem um desenho diferente, ela tem um desenho triangular, e aí é possível, através dessa estrutura, fazer a mesclagem, né? Trocar a A, né? A A tá aqui em cima, a B, a C embaixo, né? Aí coloca a A no lugar da B, né? A C no lugar da A, tá? E aí vai fazendo essa transposição. Lembrei do nome, transposição, e essa transposição, ela diminui o efeito capacitivo na linha, né? Ou seja, vai diminuir o efeito da admitância nessa linha, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou, né, vou parar a nossa gravação aqui. Muito obrigado, tá, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá bom? Já na próxima semana já da UC 14, tá? UC de manutenção elétrica predial e industrial, beleza? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.